Amém. Boa noite, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e seja multiplicada sobre nós. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Dessa vez, vamos ler o capítulo 1, versículo 12. Amém. Última vez que eu estive aqui, no final de janeiro, também foi antecedendo o Abnério, mas é pastor Abnério, o irmão Abnério, né? Não importa muito, mas foi coincidência, não, as duas vezes foram coincidências. E quem lembra o que eu falei lá no final de janeiro? Sobre a segunda carta de Pedro, a mesma carta. Só que a gente falou só basicamente da primeira parte, né? Nossa salvação sustentada pelo poder de Deus, ficou o título da palavra, porque eu perguntei para o Léo, o que você acha, qual o título melhor? Perguntei para ele, pode pôr VCDPPPFA ou Nossa Salvação Sustentada pelo Poder de Deus? Aí nosso consultor ali das mídias falou assim, João, esse primeiro aí está parecendo aula de química, não vai dar certo, melhor você colocar o outro, ficou melhor. Quem tem coragem de falar comigo? VCDP, V de vitória, V de... Abre aí o versículo, por favor, Júlia. O versículo do capítulo 5, o 5. Capítulo 1, versículo 5. Qual versão que é essa? Almeida, século 21? Fala comigo, VCDP, PPFA. Então, V de virtude. Então, Pedro vai falar, acrescente a vossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essa sigla é isso, né? Então, acrescente. V, C, essa versão, isso, virtude. Não está muito seguindo. A próxima, VC, DP, que é o domínio próprio. P de perseverança, P de novo de piedade. O próximo, fraternidade e amor. Essa versão está meio... A NAA é mais fácil de identificar essa sigla. Nova Almeida atualizada. Mas essa é a primeira parte do capítulo. A gente vai ler agora, vai tentar desenvolver o restante da carta de Pedro e a sua mensagem principal. Todo mundo decorou? Tá craque? Fala comigo. VCDP, PPFA. Então, Pedro está ensinando a gente a acrescentar a nossa fé para crescer. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Lição de casa, passou 2 meses, se passaram 2 meses. Amém. Versículo 12 do capítulo 1. Vamos ler aqui um bom trecho, e eu preciso que os irmãos estejam concentrados. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, nova versão transformadora, mas não tem problema, os irmãos podem seguir na versão de vocês. E eu vou deixar aberta também essa outra versão. Capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sempre lhes lembrarei essas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Versículo 13. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que, em breve, partirei dessa vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Versículo 16. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos seu esplendor majestoso, 17, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse,
Este é meu filho amado que me dá grande alegria. 18. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Versículo 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. 21. Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Verso 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Verso 3. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Versículo 4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Versículo 5. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. 6. Mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. 7. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. 8. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. E o último versículo 10. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Amém? Essa é a carta de Pedro, palavra do Senhor inspirada, que nós, com a graça de Deus, vamos meditar nessa noite. Amém? Podemos orar mais uma vez? Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Te pedimos. Descortina-nos, Senhor, a sua palavra, o verbo, o seu verbo. Ilumina os olhos do nosso coração no pleno conhecimento do Senhor e do seu plano, do seu propósito eterno, Senhor. Te pedimos, Senhor, guarda-me, Senhor, de atrapalhar, Senhor, mas libera sobre nós, nesse lugar, nesse dia, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Dependemos da sua graça e do seu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós não lemos aqui, mas da última vez eu falei que Pedro começa essa carta escrevendo aos que estavam dispersos, salvos em Jesus, mas por conta da perseguição foram dispersos, foram espalhados. Essa carta é escrita
por volta do ano 68, diz aqui esse comentário que eu conferi. Então, Pedro vai dizer, no início da carta, a parte que a gente não leu para lembrar, que a nossa salvação, ela é sustentada pelo poder de Deus. Nós não conseguimos alcançar a salvação. Não é por mérito, não é porque a gente é bonzinho. Somente Deus era capaz de se revelar como Salvador do homem. Então, a base do início da carta de Pedro é: nós somos salvos porque Deus, em seu poder e soberania, nos salva, se revela como Salvador. Isso é muito importante, porque vai chegar na segunda parte que ele vai falar: agora que somos salvos, agora que temos preciosas promessas, ele vai usar palavras como graça e paz a serem multiplicadas, medidas aumentadas. Ele vai falar sobre chegarmos ao pleno conhecimento. Então tem um caminho mais alto, que é fundamentado na salvação pela graça, por meio da fé, citando Paulo em Efésios, somente. Então aí sim, chega no versículo 5, que ele vai falar: se esforcem e acrescentem à vossa fé virtude. Ou tem uma versão que vai falar excelência moral, conhecimento, acrescente à vossa fé domínio próprio, acrescente à vossa fé perseverança, porque nós somos salvos, acrescente à vossa fé piedade, fraternidade e amor. Então, essas virtudes, esse crescimento em preciosas promessas, se a gente olhar mais rapidamente, a gente vai ver que talvez as primeiras têm mais a ver com a jornada individual, não é mesmo? A nossa fé, acrescentar virtude, ou excelência, ou um zelo, ou querer se parecer com Jesus, ou Mateus 5, Sermão do Monte, quando Jesus fala: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tipo assim, ser cristão é difícil? É impossível. Mas graças a Deus, Paulo em Romanos 6, pelo Espírito Santo e a sua graça dada em nós e habitando em nós, que nos leva a alcançar, a crescer no Senhor, a sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Então, virtude, conhecimento, não somente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento que passa pela mente. Ler a palavra, saber do plano de Deus, saber quem Deus é, dos seus atributos e do seu caráter. Irmãos, a gente às vezes passa a semana toda assistindo série, tendo problema, correndo igual um cachorro correndo atrás do rabo, assistindo vídeo na velocidade 2, e depois chega para orar diante de Deus, a gente não consegue orar 3 minutos. Por que você acha? Porque a gente está bombardeado, a gente está sem matéria-prima, a gente está gelado, a gente está inundado com... a gente vai chegar, a gente leu aqui, né? Com o esquema desse mundo. Então, Pedro vai falar: acrescente à vossa fé conhecimento. Acho que o Tiago que vai falar, né? Tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como é importante meditarmos na palavra de Deus, como é importante treinarmos a nós mesmos a ficar em silêncio, a aquietar nossa alma. E não é assim: eu sou bom nisso, há 20 anos atrás eu fiz. Se eu fiz semana passada, essa semana eu preciso aprender de novo. Jejum, se eu jejuei no passado, eu já fiz. A nossa carne é feroz,
Então, Pedro está falando, acrescente a vossa fé virtude, conhecimento. Então, é um conhecimento da palavra de Deus, é um conhecimento da sabedoria de Deus para viver em todos os dias da nossa vida. A gente cantou, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Minha vida eu consagro. Como é que é a outra parte mesmo? De graças louvores no voto do meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos. A vida, o que mais? Então, a justiça, o que mais? Cantarei louvores. Essa música não é a consagração da Aline Barros, não, né? Estou confundindo? É justamente essa. Então, nós não temos as saídas para fazer bons negócios. A gente pode aprender, a gente não despreza a ciência, a gente não despreza a academia. Um exemplo, às vezes a gente vive uma vida separada do Evangelho. Agora é a versão para eu ganhar dinheiro, para eu conseguir fechar negócio, para eu conseguir projetar, pintar. Irmãos, Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou e fala que ele era um carpinteiro. Eu gosto desse ensino. O ensino da encarnação de Jesus veio nos mostrar que tudo se tornou santo. Não tem divisão entre sagrado, sacro e secular e profano. Não. A nossa vida, todos os momentos, nós estamos diante de Deus. Então, quando eu digo conhecimento, é conhecimento em todos os aspectos. Não estou dizendo que você vai pegar um versículo bíblico e aplicar diretamente na sua atuação. Mas, o Colossenses, Paulo vai falar que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Amém, irmãos? Então, nós temos no Senhor, Paulo também vai escrever que o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus. José do Egito, no tempo de crise, a vida dele começou a dar ruim, ficou pior, foi se lascando cada vez mais. A gente vai lendo. Mas na época de crise, aí ele é lembrado lá da cadeia, e aí ele tem a revelação sobrenaturalmente do sonho do faraó. E não só a revelação, ele traz a aplicação. E o que faraó, uma visão assim, José fala, você tem que fazer isso, isso, isso. E o faraó fala, qual outro homem eu vou encontrar senão você? O que acontece é que tem um crescimento econômico, uma provisão, uma proteção da crise em todo o Egito por causa de um homem jovem que tinha o temor de Deus, independente da circunstância, independente de nada. José é um ícone. José do Egito é uma referência no Antigo Testamento. José, Daniel, a gente não encontra falha neles, né? Então, em Cristo estão escondidos todos os tesouros. Então, o conhecimento de Deus nos supre todas as nossas áreas. E quando nós experimentamos isso, a gente vive uma vida para a glória de Deus. A gente corta cabelo para a glória de Deus. A gente cria um vestido, tendência, com beleza, que reflete a glória de Deus. A gente atende com excelência, mostrando para o cliente, despertando nele necessidades, mostrando que a gente tem solução a um preço justo, com honestidade e cumprimento da nossa palavra, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, o conhecimento de Deus e da sua palavra, devagarzinho, precisa afetar toda a nossa vida. O Evangelho nos alcança por inteiro. Então, ele vai falar para acrescentar. E essas primeiras, assim como o domínio próprio, primeiras graças cristãs, John MacArthur vai falar
ela é mais individual, né? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Mas na sequência fala da perseverança, que é individual, mas precisamos uns dos outros. A perseverança, Hebreus vai falar, né? Não deixando de congregar, mas animando uns aos outros, quanto mais sabeis que o dia se aproxima. Então a perseverança já começa a mesclar que eu preciso de você. Mas como é essa perseverança? Não tem a ver simplesmente com a motivação externa. Nós vivemos vida de igreja, nós sentamos à mesa, principalmente num grupo menor, para compartilharmos de Jesus, daquela semana, situações da nossa vida, mesmo que julguemos ser simples, mas não é o testemunho do fulano da internet, que é aquele lá é impactante. O meu é simples, mas a gente não quer ouvir o do fulano da internet, ou aquele vídeo que você viu naquela semana. A gente quer ouvir sobre você, eu e você. Porque essa porçãozinha, embora seja pouquinho, é realidade na sua vida. Thaís compartilhou essa semana na Igreja Caseira sobre um deslumbre da criação de Deus e do planeta, assim, uma imagem que ela viu. Era o testemunho dela. Eu consigo falar de assim, simples. Irmão, creia que o pãozinho, os 2 peixes e 5 pão, uma coisa assim, você entrega, vai alimentar os outros irmãos. Amém, irmãos? Então, perseverança. Hebreus, né, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, anime uns aos outros, a prática das boas obras. Está lá em Hebreus. Anime uns aos outros a perseverar. E assim como a piedade ou a devoção, assim como a fraternidade, que é realmente a gente crescer nisso, em sermos irmãos, como uma grande família, porque nós temos um só Pai e o amor. Então essa é a primeira parte, e a gente falou sobre isso. Conhecer a nossa salvação, que é sustentada pelo poder de Deus, confirmada pelas graças cristãs. E aí, a gente lê o versículo 12, que Pedro está dizendo a esses irmãos, ele está escrevendo uma carta, que ele ia lembrar de coisas que eles já sabiam. Mas ele fala, eu vou continuar lembrando. Jesus Cristo já me mostrou que eu vou partir em breve dessa vida, mas eu preciso falar para vocês de novo. E ele vai trazer, no versículo 16, que não é a pregação deles, vamos lá nessa versão também. Não é histórias engenhosas, fábulas. Ele está dizendo que nós vimos a glória de Jesus com os nossos próprios olhos, e aí ele está citando aqui aquele momento em Mateus 17. Ele fala que Jesus recebeu a glória do Pai e teve uma voz suprema que disse: esse é meu filho amado que me dá grande alegria. E ouvir essa voz do céu lá no Monte Santo. Então, se o primeiro instante nós precisamos conhecer a nossa salvação e crescer nas graças cristãs, nós também precisamos conhecer as Escrituras, que é certificada, aprovada, confirmada pelo testemunho apostólico. Então Pedro está escrevendo, nós não estamos contando historinha, nós vimos Jesus transfigurado. Foi tão suprema essa experiência, tão sobrenatural, mística, real. Subiu no monte, os 3, Mateus vai falar, Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. E quando acontece isso, Jesus transfigurado com a roupa reluzente, e aí aparece Moisés e Elias, e aí o Pedro fala, vamos fazer, que maravilhoso é estar aqui, vamos fazer 3 tendas, para a gente habitar aqui. E Mateus, o evangelista, fala que a voz do céu interrompe Pedro, né?
para falar: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. E aí, depois desse instante, vem um pavor nos três e eles caem com o rosto no chão. E aí, quando eles começam a acordar, já tinha passado tudo, aí Jesus vai descendo com eles e fala: não conta para ninguém até eu morrer e ressuscitar. Então Pedro está reivindicando esse testemunho apostólico. O evangelho não é com base, não é historinha. Nós vimos com esses olhos o Pedro. E morreu até o último dia, não mudando a versão. Vocês vão me matar? Escolheram o crucificado. Os historiadores falam que não era uma cruz, já era aquela cruz em X. E aí o Pedro fala: põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Até o fim. Testemunhas oculares, né? O apóstolo João vai escrever na sua carta também: o que os nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam, o verbo da vida. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, que é certificada pelo testemunho apostólico, e ele vai dizer que a palavra profética, versículo 19, hoje a gente pode dizer toda a palavra de Deus. Até então, eles não tinham o Novo Testamento, ele está escrevendo uma carta e não sabia que ia virar a Bíblia. Nos tempos de Jesus era a lei e os profetas, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Salmos e os profetas. Ele fala que a palavra profética, né, a mensagem que os profetas proclamaram, é digna de toda a confiança. Ele fala: preste atenção. Tá. Precisamos conhecer a nossa salvação e ser sustentado pela revelação de que ela é pelo poder de Deus, pela sua graça por meio da fé, todos os dias. Esse é o Evangelho. Nós precisamos conhecer as Escrituras, que é certificada pelo testemunho apostólico e inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Escritura, Paulo vai escrever, né? Vai falar, toda a Escritura, como que é mesmo aquele versículo? É aprovada, apta, ajuda eu aí, como que é? Inspirada, apta para corrigir, lembra mais ou menos esse versículo? Alguém ajuda aí? Não? Mas toda a palavra de Deus, então ela é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que é Deus. E com qual propósito? Pedro continua dizendo: a mensagem profética, ou a palavra profética, que é digna de confiança, ela é como uma lâmpada que vai iluminando o escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no nosso coração. Irmãos, olha a obra do Espírito Santo em nós. Percebe que é progressivo a santificação, o trabalhar dele em nós? A gente tem tanta coisa que ainda não agrada o Senhor. E muitas delas não está nem conhecido a nós. Mas Pedro está falando que o testemunho apostólico e toda a palavra profética é digna de confiança, é inspirada pelo Espírito Santo. E sabe o que vai fazer as Escrituras? Aí sim não é um conhecimento intelectual apenas. A gente se absorve da palavra, se der tempo, a gente vai ler Apocalipse numa porção, numa dose cavalar, se o Senhor permitir e o tempo me for favorável. Mas o versículo 1 de Apocalipse 1 vai falar, né? Esta é a revelação que Deus dá, essa revelação de Jesus Cristo que Deus dá ao seu servo João, para que ele fale aos seus servos. Aí tem o versículo 2 e o versículo 3 fala: bem-aventurado, felizes os que leem as palavras desse livro e os que ouvem a palavra desse livro. Então, as Escrituras, o testemunho apostólico é como uma lâmpada
que vai caminhando em nosso interior, iluminando o nosso coração. O nosso coração. Não é sem propósito que a gente se reúne, a gente preza pela palavra, mas percebe, a palavra que é ministrada aqui, que a gente crê, a gente dá o devido importância, a gente está aprendendo e procura caminhar na direção coletiva da palavra, que é o chamado ministério ao Senhor. Mas isso, eu ouvi no Douglas, em certo vídeo, acho que meu pai compartilhou esse vídeo comigo, sobre a diferença de filho maduro e filho que não é maduro. Ele vai falar, né? Essa palavra que já sai aqui, ainda é leite. Porque, de alguma forma, o pregador teve o primeiro contato, o pregador sentiu aquele impacto, e pela graça do Espírito Santo a gente compartilha, mas ainda é leite, no sentido de o Espírito Santo de Deus, que é Deus, é dado a nós e é dado a você, que habita dentro de você, e a palavra de Deus, que está aqui disponível em português, a gente vai enchendo do conhecimento. Mas quando vem essa revelação, aí é alimento sólido, que Paulo vai fazer a diferença. Você perseverando em meditar. Sabe quando você pega um versículo e você fica uma semana orando o versículo? Um mês orando, meditando naquele versículo. Irmão, tem um segredo aí. Tem um cavucar, tem um garimpeiro. É garantia de que você vai ter revelação? Não. Mas você vai ser abençoado só de perseverar, de buscar. E eu vou ser abençoado também. Então, Pedro está falando que a palavra profética é inspirada por Deus, digna de confiança para a nossa santificação. Em outras palavras, como é importante, como é precioso. Então, nós precisamos lembrar, nós precisamos conhecer a nossa salvação, que é sustentada pelo poder de Deus, precisamos conhecer as Escrituras, que é certificada pelo testemunho apostólico, inspirada pelo Espírito Santo, com o propósito de nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E aí ele continua dizendo, a gente leu, que esse é o principal assunto da carta. Pedro está preocupado com falsos mestres, falsos ensinadores. Pedro está preocupado com esses que eram do caminho, mas que se mostraram que nunca foram. E Pedro é bem forte nesse capítulo. A gente não leu a parte mais forte ainda, mas antes dela, ele vai dizer que vai surgir no futuro, eles vêm com heresias destrutivas. O que é heresia? É aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, e que, na prática, quando a gente tem um entendimento de algo que não é de acordo com a palavra de Deus, na prática, nos leva para longe de Deus, ou cria em nós sofismas, fortalezas, muros na nossa mente que bloqueiam o agir de Deus e nos fazem, a palavra vai falar, cauterizados, anestesiados, insensíveis ao agir de Deus. Então, heresia é muito sério, muito grave. Não é brincadeira. Não estudar a Bíblia, querer ser mestre, é um privilégio. Mas a palavra vai falar, nem muitos de vós não deveria desejar ser mestre. Mas eu não estou dizendo que a gente tem toda a verdade. Eu não estou dizendo que a nossa congregação, a nossa rede de igrejas é a certa e as outras estão erradas. Eu estou dizendo que o apóstolo Pedro está dizendo
falando de falsos mestres e o perigo desses adversários. E a palavra de Deus, outros apóstolos vai dizer, contra a heresias, contra falsos ensinos. Então nós precisamos olhar e prestar atenção. Os discípulos de Jesus, no sermão profético, Jesus quando entra em Jerusalém, em Mateus 21, que ele vê a cidade, ele entra no jumentinho, depois ele vê o templo e fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos olham e falam, quando vai acontecer tudo isso? E Jesus começa a contar quando será o fim dos tempos, e uma das primeiras coisas que Jesus fala é, nos últimos dias haverá engano. Engano. Então, esse é o assunto principal da preocupação do apóstolo nessa carta. Os falsos ensinos. E aí, esses falsos ensinos, Pedro vai desenhando que a vida deles, o fruto deles, era imoralidade. Uma moralidade vergonhosa, diz o versículo 2. Ele fala que mentiras astutas, boa conversa, só que eles já estão condenados. E aí, Pedro já muda dos falsos mestres, mostrando o juízo vindouro, no versículo 4, que Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Então, nós precisamos conhecer a nossa salvação e desenvolver o fundamento do Evangelho, conhecer as Escrituras, que é testemunhada, certificada pelo testemunho apostólico, inspirada pelo Espírito Santo, que produz em nós santificação, e nós precisamos conhecer os nossos adversários. E aí, quem lembra, no final de janeiro, quando eu trouxe a palavra, eu meditando nisso, já desde aquele tempo, a gente lê sobre falso profeta, sobre ensino errado, e a gente acha que não está chegando na gente, porque a gente é seletivo, a gente honra homens que estão como irmãos mais velhos, em temor ao Senhor, revestidos de autoridade com relação ao pastoreio, com relação à visão da igreja. A gente confia nesses homens, e é bom, e coletivamente, nunca andam sozinhos, glória a Deus. Mas a questão é, nós não somos ensinados somente na pregação, no culto. Nós somos constantemente influenciados, ensinados. Toda a leitura ao nosso redor, tudo que o mundo produz, ele está pregando uma mensagem, ele está querendo ditar uma tendência, e numa velocidade absurda. Não sei quem lembra, eu falei, pensa você, quem são os principais influenciadores que você ouve toda semana? Eu não tenho alguém específico, mas eu gasto tempo nas redes sociais, de maneira geral. A palavra do Douglas Gonçalves sobre o 9º mandamento, não cobiçar, é o 10º, né? Não cobiçar nada. Que ele ouviu do irmão David Slyker, lá no IHOP, nos Estados Unidos, depois trouxe para a gente, eu ouvi a primeira vez, falei, não cobiçar, não vai me pegar essa palavra. Daí ele começou, aquele jeito dele, e aí ele trouxe que a cobiça é querer aquilo que Deus não nos deu e desprezar aquilo que Deus nos deu. E aí ele trouxe, por que eu estou comentando isso? Por exemplo, a maior plataforma de provocar inveja, as redes sociais, todo mundo está feliz, viajando, com dinheiro, comendo bem. Fala assim, misericórdia. Porque algum dia eu como ovo. Você não come ovo, não? Sabadão é o dia. Ou é empanado de coxa sobre coxa, ou é mexidinho. Você já ouviu falar em mexidinho? Tipo assim, sobra o arroz, assim, você faz o ovo assim, farinha, campeão. Você come picanha todo dia, irmão?
Não, mas lá na rede social a gente olha e fala, não, minha vida é ruim e a dele é boa. Ele está se vestindo bem e eu não tenho dinheiro, estou pagando a parcela do casamento do Léo, sei lá. E aí a cobiça começa a pegar. Mas o que eu quero dizer é que o falso ensino, eu escrevi, os que ensinam e vivem em pecado, rejeitam a Cristo, falsos mestres são todos esses, adulteram a verdade e trazem uma ilusão do que é a verdade. Então, nós precisamos guardar o nosso coração e saber que são adversários. Nossos inimigos, os falsos mestres, o mundo, que é este século, o jeito de pensar desse século, a forma de viver desse século, desde Gênesis 9, quando Nimrod, aquele guerreiro diante do Senhor, no mau sentido, desafiador de Deus, ao contrário da palavra de Deus, que ele fala depois da restauração, a segunda aliança, né? Depois da edêmica, a edênica no Éden, a adâmica, a terceira aliança, ele fala, espalhe, enche a terra, e o Nimrod fala, vamos juntar aqui nessa planície, vamos construir uma torre que chegue até Deus, e falam que eles começaram a construir, e Deus fala, olha isso, nada vai ser impossível para eles, desçamos e confundamos a sua língua. E ali em Babel começa um esquema que perdura durante toda a Bíblia, toda a história do homem. Depois, no tempo do exílio de Israel, a cidade da Babilônia, que carrega toda essa imagem contra Deus, o esquema desse mundo, o jeito de pensar contra Deus, adorando ídolos falsos, desafiando a glória de Deus, blasfemando contra Deus, cultos promíscuos aos deuses deles, começa a perdurar. Então, aí Paulo vai escrever em Romanos 12, né? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso culto ao Senhor, para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus, e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, nosso adversário é este século. Sabe, quando eu era pequenininho, eu ouvia a gente foi criado recebendo aí meu pai o mentoreamento do irmão João Walker, como muitos outros irmãos aqui. Eu não lembro disso, mas minha mãe conta de uma treta sobre eu tomar vacina ou não, porque era o jeito desse mundo, ou você confia em Deus ou não. Então não vamos julgar o mérito, mas só para você entender a radicalidade do irmão João. Televisão, eu lembro da primeira televisão em Palmeiras de Goiás, 14 polegadas, durou até Bragança Paulista, 2002, essa TV. 96, sei lá, 97. Isso porque quando comprou, minha mãe teve um sonho naquela noite do demônio falando, agora você cedeu. Aí desfez, e depois comprou de novo. Lembra disso? Irmãos, mas era uma radicalidade pelo Senhor. Por quê? Por causa do esquema desse mundo. Claro, nós cremos numa revelação progressiva do Senhor. Era um irmão cheio de Deus e colheu fruto por essa radicalidade. Ele não estava brincando, a gente estudou Os Homens Juntos, o livrinho Minha Jornada Espiritual. Ele muda de cidade, de país, sem sustento certo. Por qual motivação? Criar os filhos longe do consumismo dos Estados Unidos e ter liberdade de exercer a fé do jeito que ele cria. E, aparentemente, na vida dele, deu algum fruto, um peso por restauração da palavra, que chegou até o Brasil, por causa desse irmão. Só que hoje nós vemos o fruto, nós vemos os filhos, a família, a palavra de Deus correndo. Outro dia eu estava brincando com o Léo, mas a igreja de restauração é pequenininha. Mas olha nossos irmãos maiores aqui, Jesus Cop,
Tá gravando, né? Que orgulho de Jesus é grande, velho. No sentido de alcance. E eles têm um entendimento como a gente, escatológico, sobre Israel, sobre a restauração da palavra. Glória a Deus! Então, o mundo corre velozmente, o esquema desse mundo. E a gente não consegue discernir muito, não. A gente está mergulhado no jeito de pensar esse mundo, o jeito de pensar a vida a partir do jeito desse mundo. A gente toma decisões a partir do esquema desse mundo. A gente faz a nossa agenda do ano a partir do esquema desse mundo. Ganhar mais dinheiro, ter uma casa melhor. Será mesmo que é isso que o senhor quer? Dobrar a quantidade de horas, trabalhar um tanto mais. Será mesmo? Enquanto a minha família, eu não estou dando atenção? Então, são nossos adversários, o esquema desse mundo. E aí, ele muda para o juízo que Deus fez, que ele não poupou nem anjos quando pecaram, lançou no abismo, né? Então, os demônios, esses anjos caídos, também são nossos inimigos. E aí ele vai falar sobre Noé, que proclamava a justiça. Depois ele vai citar Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra personifica. Não sei se você lembra o que acontecia em Sodoma e Gomorra. A cidade, então Deus vai lá almoçar com Abraão, com aqueles anjos. E Abraão vê aqueles 3 homens, prostra. E aí fala, não vai embora não, se eu encontrei graça, vou fazer um comer ali. Aí, tá bom, aí ele corre lá, mata o bicho, faz a farinha, eles continuam lá na árvore. Traz a comida, eles almoçam, é renovada a aliança de Deus com Abraão. E aí 2 deles vão embora. E o que fica, a história do nada muda, né? Deus falando, vou esconder o que eu tenho para fazer do meu servo Abraão. E aí ele conta, Sodoma, lá o seu sobrinho que separou aquela cidade, eu mandei 2 anjos para ver se é verdade o que está acontecendo lá. E o que estava acontecendo lá? Os anjos chegam, quer se hospedar ali na praça mesmo, Ló fala, de jeito nenhum, vem para minha casa. Quando entra na casa, fala que todos os homens da cidade cercaram a casa, falou, cadê aqueles 2 lá? Traz ele para fora, porque a gente quer ter relações sexuais com ele. E aí Ló, naquela cultura, vai falar, pelo amor de Deus, não faz isso não, tem aqui as minhas filhas virgens, faz com ela, mas o que vocês querem? Aí eles falam, sai daí, senão a gente vai pegar você também. E na hora que vai arrebentar a porta, os anjos ferem de cegueira todos, né? E fala, vamos embora agora, porque Deus vai derramar fogo do céu. Agora, pensa comigo, se esse não é um cenário previsto e profetizado para os últimos dias. A normalização da blasfêmia e da promiscuidade, e da perversão, depravação total do homem, em um nível de dizer, o importante é ser feliz, entendeu? Então, são nossos adversários, o esquema desse mundo. Conheço os nossos adversários. E nós temos o inimigo que a gente não vê, mas nós confiamos no Senhor, e a própria carne, a nossa natureza. A gente leu no versículo 9 do capítulo 2, tem um bálsamo aí, né? Pedro vai falar que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos, piedosos, e manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Então, Pedro está dizendo que as coisas não vão melhorar. A salvação por meio da morte de Jesus Cristo está disponível. O próprio Pedro, já estou desistindo, mas o capítulo 3 ele vai dizer, Deus não deseja
que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas antes de dizer isso, ele está dizendo, Deus resgata, salva os que são piedosos e mantém o perverso no seu caminho. De alguma forma misteriosa, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que os que são filhos, a quem ele ama, o Senhor açoita, o Senhor disciplina. E o Romanos vai dizer que aqueles que têm um coração voltado para o mal e não querem se arrepender, ele entrega aos seus próprios prazeres. Então, quando o Senhor nos disciplina, é porque nós somos filhos e Ele nos ama. O que está acontecendo é que Satanás, junto com a depravação, a carne, a natureza do homem contra Deus, a previsão é que vai piorar. Essa semana, a gente conversando, há 2 semanas atrás na Igreja Caseira, a gente estudou o capítulo 12, que vai falar do amor, que confronto em amor, do livro Relacionamento de Aliança. E cada um compartilhou o que tinha entendido. A cada 15 dias a gente compartilha, cada um lê em casa o capítulo e a gente comenta. É obrigatório, o líder lá é meio duro. Mas ele fala com umas palavrinhas mais mansas, mas ele é firme. O líder sou eu, no caso. Irmãos, tem que falar alguma coisa do livro. Eu falo assim para eles. Alguma coisa que foi legal, que edificou. Agora, não é obrigatório, mas se você quiser falar alguma coisa que você não concorda, para a gente trazer aqui a luz e tentar ajudar a entender, você pode falar. No início precisei falar mais, depois fluiu. Todo mundo, bonzinho, fazendo direitinho. E a gente edificado uns aos outros. Glória a Deus. Estou contando como a gente está fazendo lá. E nesse capítulo, confronto em amor? Confronto em amor, coisa assim. Acho que é o 12. E a gente compartilhou, sobre o amor, ele impulsiona a falar a verdade, a procurar o irmão, que o normal é a gente não querer indispor, não querer. E aí cada um compartilhou em um aspecto diferente, a gente é muito edificado. E aí a gente falou assim, a gente está sendo treinado, esse confronto em amor, para sermos santificados, porque tem coisa que um dos capítulos anteriores, o Asher fala sobre isso também. Tem pecados que os outros veem e a gente não vê. É o exemplo do alface no dente. Você já teve um alface no dente? Ou feijão que seja? Não sei qual que é pior, se é o alface ou a casca do feijão. Aí você é amigo, Você encontrou cedo o irmãozinho. Oi, bom dia. Bom, então hoje eu estou indo lá na audiência. Hoje eu estou indo lá na Câmara dos Vereadores. Você está indo? Aí o irmão deu aquele sorrisinho, você viu o alface. Falei, e agora? Fala ou não fala? E aí você é irmão, você fala, deixa quieto, Ele vai olhar no espelho, ele está indo de carro. Então tá bom, vai com Deus, irmão. Aleluia. Aí você falou, se você falar. Então ele fala sobre os pecados que os outros veem e a gente não vê. Tem coisa que está escancarada, irmão. Que eu e você está errando e a gente... é meu gênio. Chama pecado. Aí ele vai falar sobre outros níveis de pecado, enfim. Mas o confronto em amor, a gente resumiu assim, a gente está sendo treinado para a santificação e para a confiança uns dos outros, porque vai chegar o dia, a gente vê que a verdade está sendo distorcida, em que vão caluniar a gente. E você e eu vamos ter amigos de aliança que vai falar assim, ele não fez isso. Eu olhei nos olhos, confrontei, ou nós olhamos nos olhos, ele não fez tamanha barbárie. Mas aí a justiça, ou a justiça no sentido, a perseguição aos cristãos, vai ir de uma forma que nós iremos pagar até a última consequência. É assim, irmãos. Se não foi contado para você direitinho para onde caminha, em outras palavras é assim, a igreja primitiva sofreu grande perseguição
e, por exemplo, na época de Nero, o imperador, o Coliseu enchia e famílias inteiras, crianças eram entregues às feras, porque existia narrativas, por exemplo, da ceia do Senhor que eles tomavam escondidos, e por causa do sermão de Jesus, talvez, quando ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, que foi um escândalo para os próprios judeus, e aí o rumor de que eles comiam criancinhas e outras mentiras, fazia com que o Coliseu inteiro ovacionasse eles sendo mortos. Bem feito. A gente lê em Apocalipse, no meio de um dos juízos, dos selos, eu acho, que João olha e vê embaixo do altar uma multidão de mártires, daqueles que tinham sido mortos por causa do testemunho fiel. E eles clamavam: até quando, Senhor? O Senhor vai julgar os moradores da terra, vingar os moradores? Eles clamavam. E Deus falava: aguenta mais um pouco, até que se complete o número daqueles que devem ser mortos. Então, quando a gente fala sobre confrontar em amor, em dispor com o meu irmão, e a menor coisinha que eu falo para o outro em verdade, ou recebo, eu me ofendo, eu estou fugindo da graça de Deus, eu estou sendo evasivo, eu estou sendo supérfluo, eu estou sendo superficial, e tem uma virtude, um poder de Deus na comunhão, na vida em amizade, em relacionamento, dizendo: eu sou seu amigo, em Jesus, por causa de Jesus, não vou deixar você. Brigou. A Bíblia fala que ela tem que consertar. Mas você errou primeiro, fulano errou primeiro. Não importa. Nesse capítulo ele fala: quem que deve pedir perdão? Os dois têm responsabilidade. O que ofendeu, quem não ofendeu, tem que procurar o outro. Gente, eu confessei para a igreja caseira, nessa leitura do capítulo 12, acho que há 2 semanas, eu estava olhando a data de quando a gente estudou junto aqui, 2021. Aí minha oração foi: Jesus, eu não quero só ler, não, e saber aquilo. Quero viver isso aqui, sim. São outros irmãos, outro contexto. Quero viver isso aqui. E quando a gente vai devagarzinho, crendo em fé, igreja é isso? Não é cada um por si? Não. Não é ir para o culto e dar o dízimo e já era? Não. Igreja é relacionamento. Não é púlpito, é relacionamento. Não é simplesmente pregação, é mesa. Aqui, glória a Deus pelos dons, somos edificados pela palavra, adoramos a Jesus juntos, mas ninguém sabe, gosto quando o Roberto fala, vocês estão vendo o que eu estou deixando você ver. Quando começar a caminhar mesmo, e perseverar em caminhar, porque a gente às vezes vai para o 2 ou 3, e daqui a pouco a gente dá uma escondida, porque a velocidade da nossa carne, nosso adversário, a velocidade do mundo, da nossa imagem, é muito maior, mas não é mais poderosa que o Espírito Santo em nós. Amém? Não vou conseguir avançar mais, mas creio que o Senhor falou ao nosso coração, e é isso que a carta de Pedro quer falar, que nós precisamos estar fundamentados no Evangelho, salvos pela graça. A gente não merece nada, a gente não... Eu gosto do Tony, o pastor de Jundiaí, já pregou aqui para os casais, e fala: Jesus, toma esse troço aqui, dá um jeito. E quando a gente crescer em revelação do Evangelho, a gente vai vendo: Senhor, eu não sou nada não, eu falo que eu saio de um culto abençoado no domingo e na segunda-feira eu tenho que converter de novo. Mas isso aí é um bom sinal de que a religiosidade não está nos pegando. Não é performance, não é o quanto você está conseguindo caminhar bonzinho, não é mérito, não é desempenho, esquece o desempenho, todos os dias sustentados pela graça. E nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos dar crédito, mais do que as outras coisas, ao testemunho dos apóstolos, à palavra profética, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. São mais de 40 autores.
Pode falar que está escrito lá? Toda a escritura é apta para ensinar, corrigir, igual. Até o livro de Juízes que a gente está lendo, quem está lendo por tabela. E conhecer os nossos adversários, os falsos mestres, aquilo que está ditando o nosso jeito de viver. Nós precisamos disso. E a última parte, que não deu tempo, é conhecer a profecia bíblica. E essa parte, segunda vez que eu sou chacoalhado assim por Apocalipse. Mas numa próxima oportunidade, como Pedro falou, eu vou continuar no mesmo assunto. Amém, irmãos? Pode falar. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Amém. Toda a escritura. A gente podia orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Uma carta escrita há tantos anos atrás, Senhor, mas inspirada pelo Espírito Santo, capaz de encontrar o nosso interior hoje, capaz de nos edificar, capaz de nos alinhar à sua vontade, capaz de nos dar visão do seu propósito, confrontar a nossa carne, o nosso eu. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por irmãos que o Senhor tem colocado do meu lado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste de nós coletivamente. O Senhor tem para nós segredos, promessas, revelação futura. O Senhor tem para nós grandiosas promessas. O Senhor tem para nós graças a serem multiplicadas. O Senhor tem para nós virtude, poder de Deus, capaz de nos transformar, capaz de nos fazer nova criação, capaz de afetar a nossa vida, nossas decisões, nossa agenda, nossos próximos anos. O Senhor tem isso para nós, Senhor, e vale a pena cada palavra recebida em nosso coração, cada dia dedicado ao Senhor, cada lágrima chorada por orações não respondidas, cada confronto com nós mesmos, cada abnegação do nosso eu, cada mortificação da nossa vontade. Vale a pena, Senhor. O que o Senhor está fazendo é obra-prima em nós, apesar de nós e através de nós, Senhor. Senhor, nós cremos no Senhor, por isso estamos aqui. Nós olhamos para o seu Evangelho, nosso coração é animado a perseverar no Senhor. Sustenta cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, Senhor, com visão de Deus para esses dias. Acorda-nos do sono, Senhor. Tira de nós o véu, tira de nós, Senhor, a sonolência, a entorpecência. Ó Senhor, dá-nos olhos espirituais para esses dias, para esse tempo. Senhor, eu olho por cada irmão, por um renovo do Senhor, por um batismo no Espírito Santo, por encontros com o poder de Deus, não com palavras, Senhor, mas com o poder de Deus, o seu poder, que é aquele que nos encontra com o Senhor, que nos faz nova criação, que nos faz nascer de novo, que transforma o nosso interior. Encontro com a sua presença manifesta, real. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, que não seja mais um culto, Senhor. O Senhor é verdadeiro, o Senhor ressuscitou, seu Espírito Santo habita em nós. Encontra conosco, Senhor, nesse dia de culto, no nosso caminhar para casa, lavando louça, viajando, voltando, lendo a Bíblia, Senhor. Encontra conosco, Senhor. Nós desesperadamente desejamos o Senhor. Não queremos ouvir histórias de outros, Senhor, mas queremos conhecer o Senhor e ser conhecidos, ter uma intimidade com o Senhor.